Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o nono ano. Os capítulos que nós vamos ver é do volume 4, tá? Capítulo 14, que fala Brasil, Nova República, e também vamos falar do capítulo 15, América Latina e anos recentes, tá? Para a gente falar do Brasil, Nova República, nós vamos falar do fim do governo militar, que a partir da década de 70, tá, vai entrar como presidente do Brasil, ele é chamado presidente Geisel. O presidente Geisel vai ser o penúltimo presidente militar, na qual ele diz que, quando ele assume o poder, que vai fazer a abertura do Brasil, certo? Devagar, lentamente, certo? Nada corrido. Em seu governo, ele deu um pouco de problema porque aquele milagre, chamado milagre econômico, que acontece no governo, por exemplo, do seu antecessor, que é o Médici, e diz o milagre econômico que acontece no governo. Já no gás, ele dá um problema porque os países árabes, como o Irã, por exemplo, vai fechar a bica do petróleo e o preço do petróleo vai disparar, certo? Isso trazendo uma crise econômica grande não só para o Brasil, como o mundo inteiro. Tanto é que ele, para resolver o problema do combustível, né, de energia que vai ser usado, por exemplo, ele vai criar o programa do Proálcool, que vai começar no governo Geisel. No seu próprio governo também começa a ter eleições, por exemplo, ele tem eleições, mas ele vê que o MDB ganha muitos senadores, tá, na Câmara dos Senadores. Então, no Senado, né, no Senado ele vai eleger muitos candidatos do MDB, então ele acaba criando até o senador biônico, tá, que é indicado pelo governo com um cargo vitalício. Outra coisa também que vai acontecer no governo dele vai ser as propagandas políticas. Vão retornar as propagandas políticas, só que é chamado Lei Falcão. Essa Lei Falcão, ele mostra o candidato, mas o candidato ele não fala, como nos dias de hoje, né? Os candidatos falam e dão a sua opinião, falam o que vão fazer, não sei o quê, e tem alguns que fazem até graças. Nessa época não, aparecia só a foto do candidato, o número para ser votado e o nome dele, mas uma narração por trás. Geisel, ele, por exemplo, ele deixa seu governo. Quem vai entrar em seu lugar é o Figueiredo, que é o último governo militar. E quando o Figueiredo ele entra, tá? Ele entra e assina a anistia, tá? Assina a anistia tanto para o lado militar como também para o lado daqueles que eram opositores e estavam fora do país. Tanto é, quando ele assina a anistia, todos retornam para o Brasil ao mesmo tempo. Por exemplo, como Leonel Brizola, Miguel Arraes, Gabeira e outros. Então, muitos que retornam, tá? Até alguns artistas que tinham sido perseguidos, eles retornam. E quando eles retornam para o Brasil, certo, vai ter as eleições para repor aí os governos de estado. Só que esses que vieram, tá, de fora, que Leonel Brizola, como eu falei, e outros aí, eles nessas eleições, antes de ter eleição, era um bipartidarismo, né, o governo militar, Arena e MDB. Então ele acaba com o bipartidarismo e aí cria o pluripartidarismo. E aí nascem vários partidos, na qual, que tinha aquela coisa da esquerda, elas acabam se fragmentando. Então, aí é criado novos partidos. Tanto é que ainda no governo do Geisel, para o Figueiredo, nascem os movimentos sindicais, tá? Que aí vai aparecer a figura do Brizola.
Também é no governo do Geisel que vai ter aquele atentado no Geisel não, no Figueiredo já. Primeiro no Geisel, que vai ser o atentado ao jornalista, esqueci o nome dele aqui agora, deixa eu ver aqui, ó. Não, tá aqui, ó. O Vladimir Herzog, tá? Que ele é encontrado lá em São Paulo, no DOI-CODE, certo? Ele como se tivesse se enforcado, mas na realidade ele foi assassinado, tá? Isso também pega mal pra caramba, tá? E outra coisa que acontece é o atentado no 1º de maio, Dia Trabalhador, vai ter um show no Rio Centro e de repente 2 militares explodem uma bomba no colo de um militar que ele vem a falecer e o outro tá do lado dele, um oficial, que acaba só se ferindo. E assim começa a queda, né, do governo militar. E aí aparece um deputado chamado Dante de Oliveira. Ele cria para fazer uma emenda constitucional na qual vai ter eleições diretas para presidente. Tanto é que vai ter um movimento chamado Direta Já, que vai mobilizar o Brasil inteiro, todos os partidos, o povo vai para a rua pedir eleições diretas para presidente, mas essa lei não acaba passando e o que acontece vai ser uma eleição indireta, na qual os 2 candidatos, Tancredo Neves, pela oposição, e Paulo Maluf pelo governo. Mas na realidade os 2 candidatos eram de escolha realmente do governo militar, que eles não ia botar lá o Leonel Brizola para ser candidato, né? naquela época, tá? Até esqueci de falar, estava falando naquela hora, por exemplo, muitos dos que vieram de fora e teve eleição para governadores, que até então ainda não tinham tido eleições para governador, o Leonel Brizola, por exemplo, vai ganhar aqui no Rio de Janeiro. Então, faz até um péssimo governo, porque o Figueiredo segura a grana, não libera dinheiro aqui para o Rio de Janeiro, fazendo o Leonel Brizola fazer um péssimo governo, do seu primeiro governo como governador do Rio de Janeiro. Então o que vai acontecer? A gente já falou um pouco agora das eleições. Tancredo Neves ganha as eleições e na véspera que ele vai assumir o cargo de presidente, ele fica doente, né? Diz que ele já estava até doente, ele não queria nem concorrer. Mas o pessoal convenceu ele a ser candidato. Após que ele recebesse a faixa, ele ia cuidar da saúde. Mas ele se adoece antes e acaba tendo uma sepsemia pelo rompimento no intestino grosso e fica aquela agonia de um mês, né? Ele sofrendo até que venha a falecer, e quem assume o cargo vai ser o seu vice, José Sarney. Pela Constituição não era para ele assumir, era para ter novas eleições, mas aí, sabe como é no Brasil, né? Ele acaba assumindo a presidência e se torna o presidente do Brasil. José Sarney, no seu primeiro governo, tá? Isso já era em 85, em 86 vai ter eleições para presidente, então ele lança o plano cruzado, certo? Na qual congela os preços de todas as mercadorias e ele acaba ganhando, o MDB ganha em todo o Brasil os governos de estado e ganha também a maioria no Congresso Nacional, que vai fazer agora a nova Constituição, que quem vai comandar vai ser o Ulisses Guimarães, tá? Era o presidente da Câmara na época, e vai ser aprovada em 1988 a Constituição Cidadã, tá? Mas aí José Sarney, após as eleições, ele libera o preço de tudo de novo, aí vem Plano Cruzado 2, vem o Plano Breches, vem o Plano Verão, e nada dá certo, tá? E acaba criando aí um setor bancário na qual você faz investimentos bancários, certo? E as pessoas só investem nessas finanças e o pessoal começa a ganhar dinheiro. Então o Brasil vira um banco imobiliário. O pessoal para de investir para formar novos empregos e
nessas bancárias, nessas ações bancárias aí. Então, o que acontece? Vai ter eleições de novo e quem vai vir candidato vai ser Collor de Mello, que vai aparecer, ele vem de Alagoas, conhecido como Caçador de Marajá. E nesse Caçador de Marajá ele ganha as eleições, ganhando no segundo turno do Lula, que perde a primeira eleição dele para presidente. Ele assume a presidência, tá? Em 1990, tá? Que a eleição foi em 89, em 90 ele assume a presidência e lança um plano Collor, na qual aquele dinheiro que as pessoas acumularam, tanto é que ele falou que não ia mexer na caderneta de poupança e ele toma dinheiro de todo mundo, tá? E as pessoas perdem as suas finanças, tanto é que quando recuperam, não pegam nem a metade do dinheiro que valia na época. Tanto é que tem processos até hoje aí para correção, para recuperar esse dinheiro que muitos investiram naquela época. O que vai acontecer? Vai ter o impeachment do Collor. O Collor vai sair da presidência no impeachment, por quê? Porque ele usa o caixa 2, tá? O caixa 2 de campanha, na qual quem está envolvido é o seu amigo, né, e também responsável pela campanha eleitoral dele, PC Farias, o Paulo César Farias, na qual depois ele é até assassinado, até hoje ninguém sabe quem matou ele, tá? E o Collor pede o impeachment dele, porque nós sabemos que o impeachment é um processo político, e ele acaba até renunciando antes de ser condenado, tá? E assim, ele sendo condenado, aceitando o impeachment dele, ele renuncia, e quem vai assumir é o Itamar Franco, que coloca como seu ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, que lança o Plano Real, tá? E o Plano Real dá certo, e nisso o país volta a crescer, começa a sua economia a andar, e o Fernando Henrique tinha as ideias neoliberal, na qual as ideias neoliberal é você cortar gastos do governo, privatizar empresas estatais, controlar sindicatos e assim vai, tá? E nesse neoliberalismo que Fernando Henrique implanta, certo? Ele no primeiro governo dele, vamos botar os 6 primeiros anos, porque a gente tem que falar 2 anos aí como ministro da Fazenda de Itamar Franco. Ele vai muito bem, tanto é que ele coloca a reeleição como uma emenda constitucional, que antigamente os candidatos só podiam se eleger uma vez, ele coloca a reeleição e ele ganha as eleições, ele vai concorrer e ganha as eleições. E ganha as 2 eleições no primeiro turno, para você ver que o povo estava gostando do governo do Fernando Henrique Cardoso. Já no segundo governo dele não foi muito bem, tanto é que ele não consegue eleger o seu sucessor, José Serra, que perde as eleições para o Lula, tá? O Lula tinha perdido as 3 últimas eleições, uma para o Collor e 2 para o Fernando Henrique, que não vai a segundo turno, e Lula ganha José Serra no segundo turno e se torna presidente do Brasil. E aí ele faz até um bom primeiro governo, mas aí começa já no primeiro governo dele a aparecer as corrupções, como por exemplo o mensalão, tá? Que na qual eles davam agrados aos deputados para aprovarem tudo aquilo que o presidente colocasse lá no Congresso, tá? Foi chamado de mensalão. Foi até o Roberto Jefferson que entregou esse esquema. Mas o Lula vem falando que vai fazer pelo povo, certo? Aí ele começa a lançar vários planos, certo? E esses planos, por exemplo, bem populistas, e Minha Casa Minha Vida, aquele que esqueci o nome, Minha Casa Minha Vida, e outros planos aí, na qual ele conquistou o povo, tá? Tanto é que ele pega uma crise em 2008, que acontece nos Estados Unidos, ele consegue até o país passar muito bem por essa crise mundial. E ele também prega lá
o pré-sal que vai se achar também no seu governo. O Lula se elege 2 vezes e ele consegue reeleger, mesmo com os problemas já estourando da corrupção em seu governo. E aí vem o governo da Dilma Rousseff, tá? Que na realidade, para vocês terem uma ideia, por causa da corrupção, José Dirceu foi cassado, né, que ele era chefe da Casa Civil, depois Palocci, que era ministro da Fazenda, também é cassado. Mas mesmo assim, esses dois que poderiam ser os substitutos do Lula caem e o Lula cria a Dilma, né? E consegue, incrível que pareça, o Lula consegue eleger a Dilma. A Dilma, ela tem um problema nos seus governos, uma de entendimento com o Congresso e outra ela consegue passar até muito bem no primeiro governo dela, tanto é que ela é reeleita de novo e ganhando as eleições. Só que aí vem uma nova corrupção que vai estourar, que vai ser o lance do... Aí vai estourar um novo processo de corrupção dentro do governo, que vai ser a Lava Jato. Estoura no governo Dilma, mas só no segundo governo dela, que aí estoura mesmo a Lava Jato, na qual todos do governo do PT e até aqueles que apoiavam ele, tanto é aqui no estado do Rio de Janeiro, vamos ter aí o nosso governador, né, Sérgio Cabral, que está até preso até os dias de hoje aí, tá? E assim acaba o governo da Dilma com um novo impeachment para a presidencial, na qual ela vai ser substituída pelo vice, o Temer, que ele tenta barrerar todo esse processo de corrupção, mas ele tem o apoio do Congresso, ele já é mais político do que a Dilma, consegue barrerar. Ele tenta botar vários processos que vão até contra o trabalhador, certo? Dentro da visão dos trabalhadores, é claro. E Temer, até o pessoal pensava que ele vinha candidato, mas ele viu que não dava para ele, ainda mais que ele também estava envolvido nessas corrupções. E quem vai ser eleito vai ser o presidente Bolsonaro, Messias Bolsonaro, que vai conseguir se eleger presidente, falando que vai caçar os corruptos e vai acabar com a violência que cresceu muito nesses últimos tempos, né, no governo da Dilma e no governo Temer, tá? E aí, assim acaba aí a nossa parte do Brasil. Mas aí a gente pode falar do capítulo agora, do capítulo 15, que fala América Latina nos anos recentes. Se a gente for falar da América Latina dos tempos recentes, claro que a América Latina ela vai ser colonizada por espanhóis e portugueses. Os portugueses, claro, aqui no Brasil, e a América Latina toda aí, a América Espanhola, que vai do México ao Chile, tá? E toda a América do Sul, que são países de origem latina. Claro que tem um país ou outro ali das ilhas ali da América Central, que tem uns países ali que são de origem francesa ou inglesa, mas a maioria é latina. Apesar que você vai falar, professor, mas a França é latina. Mas eu estou falando no sentido de não ser espanhola, tá? Então o que vai acontecer? Nessa história toda, o Brasil, a América Latina, ela cresce sendo explorada pelas suas metrópoles, vão vir com ideias escravistas, tá? E quando elas se tornam independentes das suas metrópoles, existe muito interesses na qual o país não vão crescer sem ter uma corrupção por trás disso tudo. E o povo sempre sendo explorado, certo? E tendo aquela classe dominante explorando o povo, tá? Isso até os dias de hoje. Tá? Essa desigualdade social que tem na América Latina como um todo. O Brasil nós sabemos que tem a exploração e tudo, mas é um pouco mais controlado.
Já os países aqui da América do Sul, como Bolívia, Venezuela, por exemplo, que teve é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas, para vocês terem uma ideia, e depois da crise, com Hugo Chávez, começou a crise, e assim Hugo Chávez vem a falecer, quem vai assumir é o Maduro, que é o atual presidente da Venezuela, na qual explora o povo de tal forma que muitos deles chegaram até a fugir dos seus países vindo aqui até para o Brasil. Então o problema da América Latina é o seu passado, que foi criado em cima de violência, corrupção e exploração do povo. E assim a gente termina a nossa aula. Pessoal, faça os exercícios do capítulo 14, capítulo 15 e do livro de atividades também, tá? Espero que vocês tenham entendido tudinho da nossa matéria de hoje e a gente se vê na próxima videoaula, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima aula. Tchau!